Boa noite, que Deus nos abençoe e que Jesus nos auxilie nessa conversa que teremos hoje. Eu sou Eliana Aquino e estou aqui a convite do Centro Espírita O Semeador, para que juntos possamos conversar um pouco, uma conversa leve, descontraída, sobre convivência familiar em tempo de confinamento. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos lembrar do conselho do Evangelho quando nos diz que antes de fazermos qualquer coisa, que nós busquemos em Deus o consentimento, busquemos a sua permissão. E assim, vamos orar a Deus, pedindo a Ele que nos dê força, coragem, que nos alimente com o seu amor e que nos conduza pelo caminho do bem, aonde nós possamos discernir de maneira clara, plena, os passos a serem dados em nossas vidas. E nesta sintonia com Deus, vamos fazer brilhar a nossa luz, como nos ensina Jesus, porque a conexão com Deus é para isso, é para que nós aprendamos a fazer brilhar a nossa luz. E nessa hora, neste momento, essa luz que brilha deve ser canalizada, meus irmãos, para o nosso planeta. Neste instante, vamos envolver a nossa terra. Vamos envolver a todas as criaturas que sofrem, que trabalham, que lutam. Envolver, enfim, a todos nós, para que possamos receber um refrigério de paz, de coragem e renovar a nossa fé. Então, juntos, vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai amantíssimo. E em nome de Deus, do Mestre Jesus, nós damos iniciada a nossa conversa da noite, querendo dizer para vocês que esta conversa, ao final, haverá um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas, fazer algumas perguntas, se porventura houverem perguntas. E, para descontrair, se nós não soubermos responder, nós vamos recorrer aos universitários e vamos pegar as pescas. Mas, meus irmãos, convivência em família. Em tempos de confinamento, nós podemos dizer que viver em família, para muitos, é um desafio. A vida em família, a construção. E vem o Evangelho e diz para nós que a família, ela é a célula-mãe. Neio Lúcio, em seu livro Jesus no Lar, ele nos diz que a família, ela é a escola das almas. E o que nós aprendemos na escola? Aprendemos boas maneiras, aprendemos a conviver. Na verdade, nós recebemos no lar a educação. Esta educação que nos projeta para o mundo. Muito embora nós tenhamos, sim, o auxílio do ensino da escola, o ensino que nos traz a cultura, que nos traz a formação profissional. Mas o lar, ela é a primeira escola, ela é a base, ela é a estrutura de onde nós crescemos, evoluímos e nos projetamos para o mundo. Por isso que muito
Muitas vezes nós dizemos: ah, mas fulano foi bem educado. Ah, mas fulano teve uma educação perfeita. E muitas vezes, quando nós projetamos essa fala, às vezes estamos nos referindo ao currículo desta pessoa, à educação profissional, material que ela obteve. E o que é muito justo e que faz realmente valer, porque o progresso da Terra, ela se faz através do estudo, através do conhecimento. E toda a tecnologia, toda a evolução que nós estamos tendo hoje, nasceu e nasce de homens bem educados, preparados profissionalmente para exercer esta ou aquela profissão. Mas ao lado desta educação, a família ela tem uma importância fundamental. Pai, mãe, aqueles que são responsáveis pela formação moral dos filhos. Então nós víamos, antes da pandemia, nós víamos vivendo um caminho aonde nós muitas vezes presenciamos, através da mídia, palestras, encontros, assuntos discutidos em programas de TV, aonde o tema estavam sendo a família e o lidar com os seus filhos. Havia até uma chamada para que, através do WhatsApp, através dos programas, que os filhos e os pais pudessem se encontrar mais fugindo da tecnologia. Porque os nossos filhos estavam tão presos à mídia e esquecendo dos pais. E os pais estavam também tão ligados à mídia e também consumidos pelo trabalho que já não tinham tempo para os seus filhos, já não tinham tempo para a vida em família. E estava havendo realmente, digamos que uma crise familiar, aonde já não existia tempo para que a família pudesse consolidar os seus sentimentos, porque a ânsia ela estava muito grande nas conquistas externas. Os compromissos estavam nos assoberbando e não tínhamos mais a hora para o lar, porque as nossas horas estavam para todos os compromissos externos. As nossas crianças também, elas já estavam cheias de compromissos, apesar da pouca idade. Os nossos adolescentes também, já sem tempo para o lar, porque tinham também as suas prioridades. E essa vida em família, essa estrutura familiar, ela vinha no mundo moderno, nos dias de hoje, ela vinha deixando a desejar. E nós estávamos acompanhando sempre a busca até pelos psicólogos, pelos psicoterapeutas, para resolver determinadas questões que cabiam, que cabem à família resolver. Então nós nos deparamos repentinamente com a pandemia. E nos surpreendemos também com aquela informação que devíamos e devemos seguir do Fique em Casa. E esta convocação do Fique em Casa parece que desestruturou os sentimentos de alguns. E a surpresa se estabeleceu e os desafios que é viver em família para um grupo se tornou bem maior do que o que era. E por que viver em família ela é um desafio?
Nós que já conhecemos a doutrina dos espíritos, que estudamos e acreditamos em existências passadas, que acreditamos nesta lei abençoada chamada lei de causa e efeito, lei essa que nós devemos respeitar e muito, porque é a lei que nos dá uma liberdade de semear, mas também nos dá uma obrigação de colher. Então nós sabemos que a reencarnação, ela é programada, e nesta programação é estabelecido os encontros, os reencontros em família. E viver em família se torna um desafio porque em certos núcleos familiares reencarnam espíritos que nem sempre são espíritos afins. Nem sempre são espíritos que tiveram um bom relacionamento em vidas passadas. Já há outros grupos familiares aonde reencarnam espíritos afins, famílias homogêneas, famílias harmonizadas. E há, como dissemos, as famílias comprometidas pelo laço do resgate, pelo laço de desencontro que essas almas construíram antes, mas que por misericórdia divina a reencarnação reúne a todos no mesmo lar, para que ali sejam trabalhadas as potencialidades de cada um no bem, e ali sejam reestabelecidas, reescritas, reconstruídas a lei de amor que deve unir todas as criaturas, porque a família, ela é uma família universal e a família ela deve se congregar e crescer no amor. Mas essa construção da família universal, ela começa entre quatro paredes. Ela começa através do reencontro dessas almas para estabelecerem o perdão entre si, para desenvolverem o verbo tolerar. Mas o que é que vinha ocorrendo? Essa falta de tempo, muitas vezes, já não estava dando espaço e oportunidade das criaturas se perceberem. Então, estava sendo muito fácil a fuga. Sair do lar e trabalhar e voltar apenas na hora de dormir. Estar em casa, mas sair momentaneamente ao encontro dos amigos para fugir ao embate, ao diálogo com pai, mãe, filhos, enfim. Nós vivíamos fugindo da nossa própria realidade dentro do lar. E o Fique em Casa, ele justamente nos convidou a toda uma modificação, a rever os nossos conceitos em relação à família. Porque convivência familiar equilibrada, ela necessita muito do que nós fazemos, primeiramente, conosco. Esse encontro nosso, essa reforma íntima, essa viagem dentro de si mesmo, porque não podemos amar o outro se não nos amamos. Não podemos compreender o outro se não trabalhamos primeiro a compreensão em nós com as nossas próprias falhas. Então, é um caminho passo a passo a ser construído. E por isso que nesse período de confinamento, as pessoas estão se desestruturando. Por quê, meus irmãos? Havia criaturas que trabalhavam o dia inteiro. E ao chegar o momento de voltar para casa, elas se entristeciam. E elas ficavam mais tempo
nas dependências da empresa onde trabalhavam, para só ter que voltar para casa na hora de dormir. Pense a aflição deste espírito, tendo que ficar em isolamento com esse ou com esses familiares. Mas, quando Deus faz esse encontro, é para que se estabeleça uma lei de tolerância. Todos, unanimemente, todas as conversas, todas as palestras, tudo que nós temos ouvido, têm dito que este período é um período de dor, mas um período que está sendo necessário para que nós possamos olhar para nós, olhar para os nossos. Sabe, aquilo que nós sempre falávamos dos 5 minutos para mim, que muitas vezes nós não nos dávamos para nos percebermos, para nos auscultarmos. Nós não estávamos fazendo isso. E a alma precisa, ela precisa sim ouvir-se. Então, vem a pandemia e coloca todos dentro de uma casa. E nós estamos vendo como os psicólogos estão trabalhando, como os psicoterapeutas estão trabalhando para reequilibrar pessoas, para reestruturar o lado emocional dessas almas, porque nós vivemos fugindo tanto de nós mesmos, nós vivemos fugindo tanto das nossas responsabilidades, que na hora em que nos encontramos frente a frente com este desafio, que é conviver com os nossos, nós não estamos sabendo fazer isso. E nós estamos nos afligindo. E olha que nós estamos nos referindo aqui não às famílias homogêneas, porque as famílias homogêneas, essas estão para ser exemplo para aquelas que estão em desequilíbrio, para aquelas que estão encontrando dificuldade. Porque o nosso objetivo, caríssimos, é que toda a família ela seja homogênea, que toda a família tenha laços de amor, de cuidado estabelecido. E nesta pandemia essa dificuldade há, porque se cada criatura ela não consegue trabalhar dentro do lar, trabalhar o seu espaço, trabalhar a sua realidade, é claro que haverá conflitos. E haverá conflitos porque nós precisamos perceber que cada um é um universo. Mas se estamos juntos, há uma necessidade gritante, primeiro, de uma hierarquia, mas não uma hierarquia do domínio, de uma hierarquia da imposição, mas de uma hierarquia que possa ser exemplo para aqueles com os quais se convive. É necessário dentro do lar respeito. Nós não podemos impor a nossa vontade ao outro de maneira irracível, mas nós precisamos fazer com que o outro compreenda o quanto é bom ouvir e ter também o seu momento para explanar o que lhe vai na alma, que nós levemos o outro a perceber que não há uma imposição, mas um convite, porque não é isso que o Evangelho faz conosco? O Evangelho ele não nos impõe nada, ele simplesmente nos propõe, respeitando o nosso livre-arbítrio. E nós precisamos aprender também a respeitar o livre-arbítrio do outro. É preciso levantar a bandeira dentro do lar do diálogo. É preciso flexibilidade. Viver em família, volto a dizer, é um desafio, mas para aquele que sabe buscar esta harmonia, é um desafio salutar. E olha, meus irmãos, que este desafio não está unicamente nas famílias lá fora. Este desafio está nas famílias espíritas. Porque ser espírita não quer dizer ser privilegiado, mas significa também encontrar todas as lutas dentro do próprio lar. Mas que maravilha quando nós aprendemos a conviver em família. E eu diria que, para começar, nós deveríamos tirar
esta palavra isolamento, que tem sido assim a palavra de ordem ultimamente. Fique em casa, fique em isolamento, fique em quarentena, fique em distanciamento social. Fique em casa. Mas a palavra confinamento, a palavra isolamento, o que ela nos sugere? E isso já ajuda no conflito, porque há pessoas que dizem: eu não aguento mais este isolamento, eu não aguento mais ficar em confinamento. E observe que nós estamos esquecendo tanto do nosso compromisso em família, que nós estamos perdendo o instinto de conservação. Porque estamos querendo ir à rua por qualquer coisa e motivo, esquecendo que lá fora, por algum tempo, o perigo estará. Então nós precisamos já ir modificando a nossa forma de ver. Isolamento, qual é o nosso tema? Convivência familiar em tempo de isolamento, em tempo de confinamento. Isolar-se, confinar-se, significa estar preso, cerceado, isolado, à parte. E nós precisamos modificar. Vamos, a partir de hoje, vamos dizer que estamos em um retiro espiritual? O que fazemos no retiro espiritual? Esse retiro espiritual é um momento para nós revermos os nossos conceitos. É um momento onde nós vamos buscar nos harmonizarmos com a natureza, com Deus, conosco. É um momento onde nós vamos aprender coisas novas, aonde nós vamos trazer engrandecimento para a nossa alma, para o nosso espírito, e também compartilhar todo esse manancial com aqueles que nos cercam. Então vamos aproveitar a vida em família. Quando nós somos levados a ficar em casa, nós precisamos ter uma calma, uma serenidade muito grande para analisarmos o contexto. Por que isto está acontecendo? Se nós sabemos que tudo obedece a uma permissão de Deus, por necessidade do homem. Por que estamos vivendo tudo isso? São reflexões que nós precisamos nos fazer. Porque costumo dizer que esta pandemia está aí e nós precisamos sair dela de maneira diferenciada. Porque simplesmente, meus irmãos, estarmos convivendo com o vírus não quer dizer que nós vamos nos modificar, não. O fato de estarmos em casa também não quer dizer que nós vamos nos transformar. É preciso que tenhamos a consciência dessa necessidade. É preciso que cada um de nós refaça a sua visão de vida, a sua visão de mundo, que cada um de nós olhe em torno da família e percebamos, meus irmãos, se vale a pena tantos conflitos, se vale a pena tantos maltratos, se vale a pena essa luta exacerbada de mando dentro do lar, quando hoje, no planeta, a vida de toda a humanidade está por um fio. Será que Deus, será que o Mestre Jesus, que a espiritualidade, não nos chama a atenção? Não está sinalizando que é preciso que nós passemos a valorizar o que merece valor? Então é hora de nós sairmos desta crise familiar e começarmos a nos perguntar: o que posso fazer para viver melhor dentro do meu lar? Lar, porque casa é abrigo dos corpos. Observe que é dito que fique em casa. Não diz fique em seu lar, fique em casa. É como se de alguma sorte se soubesse dos conflitos
que as quatro paredes guardam em muitas situações. A casa é o abrigo dos corpos, mas nós precisamos ficar em nossos lares, abençoados por Deus. Nós precisamos ser gratos à misericórdia divina por termos um lar para nos abrigar, por termos uma família para quem voltar, para quem nos preocupar. Então, meus irmãos, são valores revistos, autoconsciência, para que nós possamos colaborar com o planeta. Não adianta a nossa ansiedade em querer que tudo se resolva para que logo estejamos nas ruas. É preciso amar o lar, para que, amando o nosso lar e tendo a consciência de que, ficando em casa, eu vou conseguir ver o amor que os meus filhos têm por mim. Eu vou poder expressar o carinho que eu tenho por eles, pelo companheiro, pela companheira. É o tempo para construir, como diz a espiritualidade, que espíritos afins não nascem da noite para o dia, que espíritos afins se formam tijolinho a tijolinho, numa construção calma e serena, dentro do lar, tijolinho de tolerância, tijolinho de paciência, tijolinho de serenidade, tijolinho de amor, de fé, de perdão. São virtudes, qualidades que precisam ser trabalhadas primeiro em nós que nos queixamos da família, para que nós possamos, através daí, passar para quem nos cerca o amor que existe em nós. Sairmos das queixas, porque a reencarnação, ela nos coloca com esses espíritos para que nós possamos construir pontes entre essas criaturas e nós, para que a lei do perdão ela seja construída, porque muitas vezes nós temos dentro do lar adversários do passado. E quando dizemos adversários do passado, não dizemos que foi o outro quem errou para conosco. Muitas vezes fomos nós quem erramos para com ele. E precisamos exercer essa tolerância. Precisamos mostrar que estamos diferentes. Precisamos mostrar que o amor está em nós com uma predisposição de renovação. Mas, se não tivermos vontade firme, o nosso lar será eternamente um cadil de dor. E não é para isso que Deus promoveu tantos reencontros. Não é para isso que Deus promoveu a vida em família, mas para que nós tenhamos êxito, para que nós saiamos triunfantes. Nós estamos vendo, lamentavelmente, hoje na TV, as propagandas, aonde as criaturas vão à mídia com uma plaquinha, falando uma coisa, mas vivendo outra através da plaquinha, pedindo socorro aos vizinhos, pedindo socorro a quem ouve, a quem lê o que está escrito nesta placa. E é lamentável que assim seja, que essas almas não tenham ainda percebido a riqueza que é ter família e estão maltratando os seus, aproveitando esse período para lançar mão do sofrimento àqueles que estão, na verdade, sob o seu domínio e que devem ser protegidos. Mas, na verdade, meus irmãos, essas criaturas não são para terem a nossa revolta. Essas criaturas, elas merecem as nossas orações, a nossa piedade, a nossa compaixão, porque são criaturas com graves problemas emocionais, que quando muitas vezes os psicólogos, os psicoterapeutas mergulham numa alma assim, vai encontrar lá uma carência muito grande, uma deficiência emocional muito grande. E para nós espíritas, podemos dizer mais, que esta deficiência vem de existências
passadas já agregada no espírito e que é preciso esse processo de aprendizado, que essas almas se abram para entender o que é a família. Por isso que nós podemos dizer que este trabalho através da mídia é um trabalho belo, porque a informação ela chega a todas as almas. Muitas pessoas escutam essas lives, essas conversas, e nós não sabemos o que cada um vive. E às vezes uma palavra abençoada pode despertar a razão em uma criatura que esteja agindo de forma equivocada. Por isso que nós precisamos trabalhar com afinco o nosso lar, para que o nosso lar ele seja uma usina fornecedora do bem, seja através das nossas vibrações, seja através dos nossos exemplos, porque nós já temos o conhecimento, caríssimos. Nós já temos. E muito se pedirá a quem muito foi dado. Então nós precisamos ajudar através do exemplo, através do amor aos nossos familiares, nós precisamos ajudar aqueles que ainda estão em conflitos. O assunto é por demais palpitante. Digo que a vida em família, em tempos de aprimoramento, em tempo de retiro espiritual, é um assunto muito profundo. É um assunto que eu diria daria um seminário para todos nós. Mas nós temos um tempo para seguir, nós temos uma linha de trabalho e sabemos que os minutos são poucos para que nós possamos dialogar tudo o que vem e que passa em nossas almas. Por isso, meus irmãos, gostaria de dizer a vocês que preservem a sua família, que amem a sua família. Amem aqueles que vocês dizem que é problema, porque na verdade este deve ser o ser mais caro para vocês. O Evangelho, no capítulo Honrar Pai e Mãe, ele traz uma lição maravilhosa quando ele diz que quando nós salvamos um espírito, um ser encarnado, que é um problema dentro do lar, quando nós damos a orientação, quando nós levamos a luz a esta alma, nós estamos salvando alguém de um naufrágio e este alguém amanhã salvará outros tantos. Porque às vezes o encontro de almas dentro de um lar é um compromisso pedido por nós. E esta pandemia veio nos dar uma oportunidade grandiosa de poder dizer mais de perto: eu te amo, eu te perdoo, eu te preciso. Que nós possamos, meus irmãos, estender os nossos braços para os nossos. Que possamos aproveitar a oportunidade de estarmos juntos, porque o amanhã é incerto. Nós não sabemos quando iremos nos encontrar de novo através dessa estrada reencarnatória. Só sabemos de uma coisa, que precisamos estabelecer entre nós esta lei chamada Lei de Amor. Então, esse desafio chamado vida em família, que seja sempre um desafio bom, que risquemos a palavra confinamento e que nós possamos, em nossos lares, estabelecermos laços de gratidão, de contentamento, para que saiamos desta pandemia fortalecidos na condição, sim, de exercer o nosso papel de homem de bem lá fora, de pessoas de bem lá fora, levando o amor do nosso lar, a tolerância, a paciência, o perdão, a confiança para aqueles que nós vamos encontrar lá fora depois da pandemia, seja na casa espírita, seja no trabalho, seja onde for. E esse exercício de amor dentro do lar nos faz mais humanos, nos faz sentir mais de perto a dor do mundo e nos faz sentir como irmãos aqueles que estão lá fora. E fica mais fácil viver a palavra do Mestre quando diz: um só rebanho para um só pastor. Então, meus irmãos, que nós possamos encerrar essa conversa da noite de hoje
lembrando das palavras do Padre Zezinho, quando ele fez a oração à família. E ele pede na sua oração, né, que nenhuma família vá dormir ou sem dar seu perdão. Que a mulher seja, que marido e mulher seja um para o outro, né? O amparo, o aconchego. Que as crianças aprendam no lar o sentido da vida, o sentido do amor. E que possamos todos nós, nesta noite, poder cantar aquele refrão que diz para nós: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que a família de vocês sejam abençoadas. Que o amor de Deus cubra a todos nós, nos enchendo de coragem, de força, de esperança. Que a Virgem Santíssima nos guarde em seu carinho e que possamos dizer, para encerrar: Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, Senhora Mãe, agora e por toda a eternidade, ó Mãe querida. Que esta Mãe amorosa abrace a todas as famílias, levando paz e esperança aos corações. Continuaremos aqui para responder as perguntas e as dúvidas de vocês. Uma noite de paz para todos.